Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu quero parabenizar a essa casa que nos acolhe, com tanto carinho, com tanto amor. Então, que Jesus continue à frente dos nossos trabalhos. E também agradeço o convite da casa para que hoje a gente possa estar aqui junto, falando um pouco sobre Paulo de Tarso, essa figura magnífica. Então, vamos recuar no tempo, pouca coisa, até a velha cidade de Jerusalém, numa manhã clara do ano 35. E nós vamos encontrar um moço israelita de fisionomia bela e austera. Esse jovem é Saulo, com seus 30 anos, temperamento apaixonado e indomável, defensor ardoroso da lei de Moisés, desejando submeter Roma e Atenas aos seus princípios. Saulo de Tarso, o nome da cidade onde ele nasceu, na Turquia, era de família importante e rica. Ele foi criado rigidamente nas normas dos fariseus. Ele falava fluentemente o grego, o latim e o hebraico. E ele era um excelente argumentador. E como era costume entre eles na época, ensinar às crianças uma profissão, Saulo era tecelão. Ele fabricava tendas. Ele foi enviado a Jerusalém para ser um dos principais sacerdotes do Templo de Salomão. Ele torna-se então discípulo de Gamaliel, que era reconhecido doutor da lei e que na época tinha praticamente todo o alto ensino religioso. Isso fez com que Paulo adquirisse grande conhecimento das escrituras e das tradições judaicas. Mas quando Paulo chegou a Jerusalém para ocupar o seu cargo no Templo de Salomão, ele encontrou uma seita iniciante ali em Jerusalém, que era contrária aos princípios dos fariseus, da seita onde ele havia sido criado. Ele era um fariseu. E essa seita iniciante eram os cristãos. Os fariseus, um grupo de judeus muito religiosos que defendiam rigorosamente a lei. Eles se dedicavam ao estudo da lei mosaica e suas tradições. Então, eles guardavam o sábado, eles tinham a pureza ritual. Lavar as mãos antes das refeições, mas não pelo fato de higiene, era um ritual. E Paulo se debate muito depois, conforme nós vamos ver, com rituais. Os cristãos pregando fraternidade e humildade. Paulo sentiu-se profundamente ofendido em sua fé e torna-se, então, perseguidor implacável dos cristãos na Palestina e na Síria. Cego pelo orgulho de raça e julgando-se protetor da integridade do judaísmo dominante, ele não aceita as ideias ensinadas pelo Cristo e disseminadas pelos discípulos de Jesus. Saulo era um homem de paixões profundas, imensa força de vontade, temperamental e extremamente honesto. E ele ouviu, nos arredores de Jerusalém, a pregação de um jovem cristão chamado Estevão. Estevão falou aos pobres e miseráveis, dando-lhes alento e esperanças para as suas dificuldades. E isso só reforçou o sentimento de que esta seita crescente dos cristãos era uma seita que afrontava os ensinos de Moisés.
e Saulo resolveu punir todos os que se dissessem seguidores de Jesus. Jesus, há pouco tempo, havia sido crucificado. Assim foi que Estevão tombou a golpes de pedradas e zombarias, sendo o primeiro mártir do cristianismo, amando do tribunal implacável dos donos do poder temporário, do qual o jovem Saulo fazia parte. Nessa época, os discípulos de Jesus já eram muitos, e Saulo convenceu o Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos antigos judeus, da necessidade de eliminar os homens do caminho, como eram chamados os seguidores do Cristo. E ele mesmo, pessoalmente, se dedicou a essa caçada. 2 anos depois da crucificação, ele se desloca em pequena caravana de Jerusalém até a cidade de Damasco, na Síria, atrás dos cristãos. Mas por que Saulo vai para Damasco, de Jerusalém para Damasco? Ele está perseguindo quem, especificamente? Ele ia prender Ananias. Quem era Ananias? Ananias era um sapateiro da cidade de Emaús, um povoado da Palestina. Mas por que Ananias? Como Ananias entra na vida de Saulo e na ira de Saulo? Através de Abigail, que era noiva de Saulo. Saulo ficou um tempinho sem ver Abigail, uns 8 meses, segundo um livro que depois eu vou citar para vocês. E quando ele foi ver Abigail, ela estava muito doente, problemas pulmonares, ela morreu desse problema. E, além dessa notícia para Saulo, né, que era a noiva dele, ele a amava, tinha uma outra coisa que deixou Saulo muito bravo. Abigail era cristã. E quem é que fez essa proeza de tornar Abigail cristã? Ananias. Ele visitava Abigail, conversava com ela, e ele levou alguns pergaminhos com os ensinos de Jesus e deu a Abigail. E ela se converteu. Aí não teve mais quem segurasse Paulo, né? Ananias foi o culpado por fazer com que a noiva dele, Abigail, amasse o carpinteiro de Nazaré. Então, ele segue com a caravana rumo a Damasco, porque ele ficou sabendo que Ananias estava em Damasco. E Saulo, ele ia pensativo nessa caravana, meditando na tranquilidade com que Estevão tinha encarado a morte, por amor a Jesus. Em dado momento, ele, no meio desses pensamentos dele, ele se sentiu envolvido por luzes de cores diferentes. Ele sentiu uma vertigem e caiu de rosto na areia. Uma luz mais intensa que o sol lhe banhou os olhos deslumbrados, e ele viu surgir então a figura de um homem majestoso, que parecia descer do céu e vir ao seu encontro. Olhos que emanavam amor e simpatia iluminavam essa figura. Era um misto de ternura e de tristeza. Saulo, o doutor de Tarso, contemplava-o com profundo espanto e ouviu o desconhecido falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ajoelhou-se instintivamente diante daquele vulto divino e perguntou: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E banhado em pranto, como nunca lhe acontecera antes na vida, ele fez ali mesmo, sob o olhar
assombrado dos companheiros que o acompanhavam na caravana, e no calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, que queres que eu faça? Entra na cidade e receberás instruções. Mas, ali mesmo, já cego no corpo físico, Saulo, em espírito, se entregou a Jesus para sempre. E então Jesus envia quem para curar Paulo da cegueira em Damasco? Lógico, Ananias. Dizendo a Ananias que aquele homem era o vaso escolhido, conforme programação do plano espiritual, com a missão-tarefa de divulgar a sua palavra. Ananias o cura e lhe conta como aceitou o evangelho, como ele dispôs dos seus bens, se associou aos apóstolos nas atividades da Casa do Caminho, e o que tocou o coração de Saulo e o fez ouvir também a Ananias. Ele lhe falou sobre Abigail, das conversas que eles tiveram enquanto ela estava doente, e de quanto Abigail o amava. Ele então entregou a Saulo os manuscritos com notas sobre os ensinamentos de Jesus e aconselhou a Saulo que amadurecesse as ideias, preparando-se para o apostolado. Saulo fica por 3 anos no deserto, nas cidades do deserto, sobrevivendo da profissão que ele aprendera quando criança. Ele era tecelão, então ele fazia tendas e sobrevivia assim. Pôde assim examinar erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Mas quando ele retorna a Damasco, ele estava sendo procurado para ser preso. Por quê? Porque agora Saulo falava a favor de Jesus. Então ele era considerado um traidor. Ele havia mudado radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor, ele passara a ser protetor dos cristãos. Ele muda, então, o seu nome para Paulo e se dedicou à divulgação do Evangelho com a tenacidade que lhe era peculiar. Ele superou cansaço das viagens, prisões, fugas, perigos. O que motivou Paulo a enfrentar tudo isso? O seu amor a Jesus. Anunciar a qualquer custo e até os confins da terra o Evangelho de Jesus. Se os apóstolos de Jesus, os que seguiram Jesus, acompanhavam Jesus, tivessem ficado só com as suas pregações e atividades da Casa do Caminho, eles auxiliariam um grupo pequeno de pessoas. E a humanidade, então, ela teria sido privada de todos os ensinamentos. A propaganda deveria ser feita através da palavra levada a todos os lugares. Aos apóstolos, coube pregarem em Jerusalém e cidades vizinhas. A tarefa de levar Jesus ao mundo conhecido de então coube a Paulo. Cada um com a sua missão e com a sua devida importância. Mas Paulo, ele usava de uma estratégia. Ele ia nas cidades, ele percorreu várias cidades, e ele pregava nas sinagogas, em casas, nas praças. A sua mensagem se irradiava, e ao sair, ele designava um líder e o deixava responsável pelo rebanho, por aquelas pessoas que tinham ouvido os ensinamentos de Paulo. Ele fundou vários núcleos cristãos, mas
uma dificuldade. Como atender a todos esses núcleos? Hoje a gente, se é longe, pega um avião, tem telefone, tem zap. Naquele tempo era uma caravana, né? Enfrentando todos os perigos. As igrejas eram muitas, as igrejas nascentes. Preocupado com a correta divulgação dos ensinos de Jesus, uma noite, Paulo pediu a ele orientação de como proceder. E a orientação veio. Escreva cartas aos responsáveis por essas igrejas, falando sobre os assuntos que eles solicitam orientações. Paulo queria combater a idolatria, exaltar a fé em Jesus, mas a fé racional, não a fé cega, dogmática. E foram várias as cartas escritas por ele, sendo que só 14 chegaram até nós, as epístolas paulinas. A Ritinha falou na segunda-feira sobre isso. Durante 16 anos após sua conversão, ele pregou no Vale do Jordão, na Síria e na Cilícia. Ele foi perseguido, ele foi preso, e torno a falar, teve uma fuga espetacular de Paulo, auxiliado pelos amigos dele. No ano 64, depois de Cristo, Nero culpou os cristãos pelo incêndio em Roma e passou a persegui-los ainda mais ferozmente. Os cristãos, então, para escapar de morrer no Coliseu, jogado às feras, que era o espetáculo, eles se reuniam em catacumbas. Paulo estava em Roma nessa ocasião, e ele se apressou em reunir os cristãos, mas ele foi acusado de chefiar a seita dos nazarenos. Dessa vez ele foi preso, e dessa vez não teve como. Os soldados romanos o degolaram fora dos muros de Roma. E depois desse ato brutal, mãos carinhosas ampararam Paulo para libertá-lo das dores do corpo. Ele viu ao seu lado Ananias, Gamaliel e tantos outros companheiros de luta cristã que haviam sido condenados à morte e que agora o saudavam. O coração de Paulo desejou muito ver Abigail, mas ele classificou aquilo como um desejo infantil. E ele viu, então, a oportunidade, porque ele foi oferecido: onde você quer ir agora? Ele falou: então, eu quero ir até rever Jerusalém, porque ali eu pratiquei muitas coisas más. Eu quero ir ali orar. E assim foi feito. Ele foi até Jerusalém, acompanhado por Ananias, Gamaliel, e lá ele vê chegar Abigail, Estevão e no meio Jesus. Ele quis, quando ele viu Abigail, ele quis correr para abraçar Abigail, né? Mas quando ele viu Jesus, ele se conteve, porque Jesus chamou aos braços dele, para que juntos eles seguissem a trilha do Mestre Jesus, para dar continuidade ao Evangelho de redenção. Através das suas cartas, Paulo transmitiu às comunidades cristãs e aos seus discípulos uma fé fervorosa em Jesus. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, foi aquele que levou o Evangelho de Jesus aos não-hebreus, aos que não eram cristãos. Eu gostaria de sugerir aos irmãos a leitura do livro Paulo e Estevão, Chico Xavier, Emmanuel,
que nesse livro, é um livro grande, muitas páginas, mas é um livro maravilhoso. Não tem como não ler, não chorar pelas histórias. O que eu peguei de lá para contar para vocês é a mínima parte, a mínima, de toda a maravilha que tem nesse livro. Então, se os irmãos se interessarem, por favor, vale a pena. E também convidamos que acompanhem, né, presencialmente ou pelo YouTube, as palestras deste mês todinho. E ali estão sendo já expostas as epístolas de Paulo. Eu quis trazer para vocês Paulo. Agora, as epístolas são verdadeiras obras de arte. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança, caridade. Sendo que caridade é a mais excelente delas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há o que ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Um pouco desse espírito que nos deixou essas maravilhas, Paulo de Tarso. Muito obrigada.